A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Como está você neste dia maravilhoso, nesse dia que Deus nos concede? Dia de alegria, dia de felicidade, dia de vitórias, dias de lutas, dias de dificuldades. Eu não sei como tem sido o seu dia de hoje, mas como eu sempre digo aqui no nosso encontro das sextas-feiras, este é o dia que o Senhor nos deu. Então vamos nos regozijar nele, vamos alegrar o nosso coração, porque o Senhor está no controle. Este Deus no qual nós confiamos, esse Deus que é maravilhoso, este Deus que tem credibilidade, este Deus que é confiável, este é o nosso Deus. Existe um corinho que diz: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Não. É um Deus que cuida, é um Deus que ama, é um Deus que traz à existência aquilo que não existe. É um Deus que nesta hora está dizendo para você: calma, calma mulher, acalma-te homem, eu estou no controle de todas as coisas. Às vezes, quando lemos na palavra de Deus que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isto parece meio que utópico. Não é possível que tudo coopere para o meu bem se as coisas estão mas, se as coisas estão meio complicadas, não é possível que tudo coopere. Seja o que for, coopera para o seu bem. Você ama a Deus? E eu espero que a resposta seja sim, eu amo a Deus. Para que as coisas cooperem a seu favor, é necessário sim que você ame a Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que se relacionam com Deus, que creem em Deus, que confiam em Deus. Você sabe, eu estou lendo um livro muito interessante, um livro escrito por um cardiologista, um cirurgião cardíaco, muito interessante. E ele fala sobre o universo de saúde e felicidade. Ele relaciona, ele faz uma correlação direta entre você ser feliz e você ser saudável. Então ele levanta uma série de questões, uma das quais é a confiança. E a confiança, e que eu fiquei meio que perplexa, meio que estarrecida, que a confiança não é uma qualidade, uma característica de todos os povos. Foi feita uma pesquisa a nível mundial e foi comprovado que 67% dos povos dos países nórdicos, ou seja, do norte da Europa, né, da Noruega, aqueles países ali por cima, né, Holanda, enfim, toda aquela região norte, 60% das pessoas que foram perguntadas: você confia no seu próximo? E essas pessoas disseram sim. Os meus vizinhos, as pessoas da minha sociedade em questão são pessoas confiáveis. Esta mesma pergunta foi feita para os brasileiros, para o povo brasileiro. E qual foi a surpresa desses avaliadores, né, que estavam fazendo essa estatística? Disseram que 5% do povo brasileiro acredita que o outro é confiável. O que vem a ser isto? O que passa isso? Passa que o povo brasileiro não acredita, ou os cidadãos brasileiros não acreditam uns nos outros. Isso é muito sério. Porque não há como você se relacionar e conviver com quem você não crê, não acredita, você não pode, não é uma coisa viável. Como é que eu vou me relacionar? Como é que eu vou construir? Como é que eu vou investir? Seja emocionalmente falando, seja na família. Na própria família, as pessoas não confiam umas nas outras.
Bíblia nos ensina, vamos ver um versículo que nos ensina a respeito dessa questão. Em Provérbios 3, vamos lá, abra sua Bíblia, Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Nesta palavra de Provérbios, esta exortação de sabedoria a obedecer a Deus, como diz aqui, Salomão deixa claro que para que nós vivamos, para que nós tenhamos a nossa vida feliz e bem-sucedida, nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E diz a exortação do sábio Salomão: olha, não te estribes no teu próprio entendimento, na tua própria consciência. Diz a palavra do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te de mal. Porque isto será saúde, olha que maravilha, saúde para a tua vida. Isto será como, e nós iniciamos o programa falando sobre isso, da relação deste livro, que eu estou lendo, um livro secular, escrito por um cardiologista, que ele diz que a saúde está diretamente relacionada à felicidade. E vem aqui no versículo 8, diz assim: se você confiar em Deus, você terá saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ossos, o que dá sustentação à vida. Mas, bispo, por que você está falando que eu, em confiança, que eu preciso confiar? Eu não confio. Tem pessoas que não confiam nem nelas próprias. Tem pessoas que se relacionam, têm um casamento e não confiam uma nas outras. E tem pessoas que trabalham juntas, que são sócias e não confiam umas nas outras. Essa é uma estatística recente e está totalmente ligada. A Organização Mundial de Saúde faz essas pesquisas a nível de mundo em uma série de parâmetros. Um deles seria essa confiabilidade. Porque sabe-se que não dá para ser feliz sem confiar. Não dá para ser feliz sem confiar. Ou você confia e é feliz, ou você desconfia e não é feliz. Porque ninguém consegue estruturar uma vida e relacionar-se bem com alguém sem confiança. Se há instabilidade, seja ela emocional, financeira, seja ela qual for, não vai haver felicidade. Isso você pode aplicar na sua vida particular. Você que está começando um negócio, você que é uma pessoa que quer fazer um negócio com alguém. Mas, bispo, você tem que estar dizendo, você quer chegar aonde? Eu quero chegar que é estupefacto achar que a população brasileira acha que apenas 5% das pessoas são confiáveis. Isto é claro e denota que estas pessoas, estes 95% de pessoas que não são credíveis, elas andam muito longe de Deus. Porque a Bíblia diz, e acabei de ler para você em Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Deus diz que nós temos que confiar nele de todo o nosso coração. E quando nós confiamos em Deus de todo o coração, nós nos tornamos pessoas confiáveis e credíveis. Infelizmente, e lamentavelmente, muitas são as pessoas que não confiam em Deus. Muitas são as pessoas que se estribam, ou seja, que vivem apenas pela sua autossuficiência. São pessoas que são deuses para si mesmas. Aquelas pessoas que dizem, não, eu confio em mim, na minha força, na minha inteligência.
Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 3, continue aí com a sua Bíblia aberta, que eu estou lendo aqui na minha. Provérbios 3, versículo 7, diz a palavra do Senhor: não seja sábio aos teus próprios olhos. Olha que maravilha! Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso significa dizer que quando nós só pensamos na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa capacidade, a nossa tendência é nos direcionarmos para o mal. Talvez por isso que existam tantas pessoas que não são credíveis nem confiáveis. Porque acabam fazendo apenas aquilo que acham. Às vezes, algumas delas em nome de Deus. E é uma vergonha. Sim, alguns pregadores usam o nome de Deus em vão. Nós temos visto alguns líderes religiosos portando-se pior, de forma assim, piores, né? de equívocos piores do que as pessoas que são do mundo. Mas quando nós temos Jesus, quando nós confiamos em Deus e nós vivemos o Evangelho dele, de Cristo Jesus, da sua graça, nós entendemos quais são as limitações humanas, nós entendemos que as pessoas são passíveis de se atrelarem ao mal, mas Deus, e a Bíblia deixa claro, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos de Deus. E você começa a identificar quem é credível, quem é confiável, em quem você pode confiar. Deus não se equivoca. Você quer saber se esta relação que você está tendo, amistosa, afetiva, de trabalho, financeira, é de Deus? Ore ao Senhor. Peça a Deus para Ele lhe mostrar. E Ele irá lhe mostrar se deve ou não. Agora, se Deus disser, não deve, não faça. Porque como diz versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Tua sustentação de vida, ossos, sustentação, movimento, locomoção. Por quê, bispa? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com as situações, nós estamos assim tão perplexos com as novidades, seja lá o que for, que nós deixamos de ver, nós deixamos de entender alguns conceitos. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a Deus toda a nossa vida, quando nós focamos o nosso viver em Cristo, Ele nos direciona a tudo. A bom êxito, a felicidade, a acerto. Ah, mas como é que eu vou confiar numa pessoa que eu não conheço? Não confie em quem você não conhece. Eu não estou dizendo para você sair confiando em todos. Estou dizendo que você não pode viver desconfiando. E como fazer um paralelo disso? Tendo uma vida com Deus, confiando em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, a nossa vida, quando nós confiamos em Deus, os nossos caminhos, os nossos projetos, a nossa família, os nossos negócios, seja lá o que for, esse próprio Deus nos direciona, porque Ele conhece o coração de todos. Esse próprio Deus nos direciona a quem recorrer, com quem nos relacionar. Deus não se equivoca. E às vezes, e existem pessoas que sofrem porque confiam apenas no homem, no ser humano. Eu confio plenamente nesta pessoa. Fui fazer um negócio e eu não assinei nada, porque ela falou, olha, é como o meu bigode. Hoje em dia, bigode não tem valor. Você já sabe. Existem documentos, vamos fazer documentos. Não documentos secundários, documentos de gaveta, não. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque existe um ditado muito sábio que diz assim, o bom julgador, e eu já falei isso aqui com você talvez algumas vezes, o bom julgador, por si, julga o outro. Que vem a ser isto? Se eu sou uma pessoa confiável, eu vou julgar aquela pessoa que está chegando a mim como uma pessoa confiável da mesma forma. Se eu sou uma pessoa que minto, que enrolo, que faço aldrabices, como dizem os irmãos lusitanos, aquela pessoa que
faz aldrabice, aquela pessoa que faz coisas erradas, eu vou achar que a outra pessoa também é assim. Por isso que 95% do povo brasileiro é tido, pasme, como pessoas não confiáveis. Isso é muito ruim. Enquanto cristãos que somos, nós somos ensinados a confiar, primeiramente em Deus. Porque nós sabemos que este Deus maravilhoso colocará pessoas à minha volta, credíveis, confiáveis. Talvez você diga, mas eu já me decepcionei tanto com pessoas que pareciam ser credíveis, confiáveis, confiei meus bens, confiei meu amor, confiei minha família, confiei. Não acontecerá mais. Porque o Senhor vai fazer com que você faça, se entregue, negocie e viva com aquelas pessoas realmente que são confiáveis. Passou. Agora há de se estar atento ao que Deus fala. Quantas vezes Deus fala conosco, quantas vezes Deus mostra o caminho a seguir e nós nos estribamos no nosso conhecimento. Deus diz, esta é a direção a seguir. E eu digo, não, eu acho que aqui não é. Eu quero ir por aqui. E eu vou por aqui. E aqui dá tudo errado. Mas eu confio em Deus, que Deus vai mudar. Se Deus está falando que é direita, é direita. Se Deus está falando que é a esquerda, é a esquerda. Não adianta você achar que você vai optar pelo seu caminho e Deus vai fazer o seu caminho. Não. Quando nós confiamos em quem é confiável, nós temos que aceitar a voz desse Deus e seguir pelo caminho e a direção que Ele nos manda ir. Às vezes é no trato com a família. Às vezes é uma proposta de emprego. Olha, uma coisa que eu quero dividir, mais uma coisa que eu quero dividir com você. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Triunicamente, trilogia, tripé, sustentação. É bom, agradável e perfeito. É bom, perfeito e agradável, é de Deus. Não, é bom, também me agrada, mas não é perfeito. Ouvida-te. Atenção. Deus, Ele não se equivoca. Nós iniciamos o programa dizendo que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que se relacionam com Deus, daqueles que ouvem a Deus, daqueles que vão à igreja, daqueles que leem a Bíblia, daqueles que oram, que se relacionam, que amam. Esse Deus mostra qual é a vontade dele. E diz a palavra do Senhor, não seja sábio aos teus próprios olhos. Os nossos olhos, às vezes, veem apenas aquilo que nós queremos ver. Mas quando nós pedimos a Deus que nos mostre o que Ele tem a nos mostrar, nós temos os olhos iluminados, diz a palavra, e nós vemos aquilo que deveríamos ver. Como isso? Orando a Deus, entregando a Deus todas as questões da vida. Desta forma, haverá um bom futuro para você. Mas se você for Deus para a sua própria vida, porque tem pessoas que são deuses para a própria vida. Tem pessoas que falam assim, não, 95% da minha vida eu gerencio, 5% eu entrego para Deus. Desculpa, mas vai dar errado. Vai dar mal. Deus, Ele tem que fazer parte da totalidade da nossa vida. É o contrário. Eu não sou Deus para a minha vida. Eu sou uma pessoa que acredito que Deus me dê capacidade para gerenciar bem a minha vida, a minha família, meu emprego, minhas coisas. Se for ao contrário, Jesus diz, não vai dar para fazer. Sem Ele não dá para fazer. Não fica bom. Por mais boa vontade que você possa ter, não fica bom. Então, nesta tarde, talvez você esteja me ouvindo à noite, talvez você esteja me ouvindo no seu automóvel, no momento, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Creia no Senhor, né? Confia no Senhor de todo o teu coração.
E não te estribes na tua própria consciência. Não pense assim, não, eu me diminuo para que Cristo cresça. Olha que coisa boa, que bênção de Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para mim, sim. Eu não vou ser Deus para mim mesma. Eu vou pedir a Deus que seja meu Deus. O meu Deus, Ele nunca falha. Chegou a sua vez. Chegou a vez de você ser feliz, realizada, realizado, bem-sucedido. Mas é necessário se relacionar, confiar em Deus. Vamos começar a fazer esse exercício da confiança? A confiança envolve uma série de coisas. Envolve verdade, por exemplo. Sinceridade. Sinceridade, sincero, sem cera, sem maquiagem, de verdade. Mas, Bispa Rosana, hoje em dia todo mundo mente no mundo. Todo mundo mente na faculdade, todo mundo mente na escola, todo mundo mente no trabalho. Você não é todo mundo, você é único, você é única. Por isso que o povo brasileiro está num descrédito tão grande. A Bíblia nos ensina que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Olha que interessante. Sim, sim, não, não. Nós não somos pessoas que estamos vivendo uma vida de... estamos num palco representando vidas. Cada um de nós tem uma vida e ela é única. Como eu disse há 2 programas atrás, você só tem esta vida para viver. Ela é única. Se você viver esta vida bem, será uma bênção. E a alegria de viver em Cristo não é para a vida eterna apenas, é aqui, começa aqui. É uma continuidade. Eu estava lendo um outro livro, eu gosto muito de ler, eu leio muito, eu gosto, diverte-me, porque a minha mãe me ensinava o seguinte, a minha mãe, que Deus a tem em bom lugar, com certeza, ela dizia que o conhecimento não ocupa, o saber não ocupa espaço. Então, em vez de você ficar horas no seu computador, vendo fofocas nas redes sociais, vá ler um bocado, um bom livro. Nós temos literatura no nosso ministério, do nosso apóstolo, maravilhosas. Você tem assim um elevo para a sua alma, para confiar em Deus e conhecer a Deus. Veja na nossa página da internet, na nossa loja virtual, adquira livros que tragam enlevos. Então, estou lendo um livro, estou terminando um, já é outro que eu já comecei a ler. E dizia o seguinte o livro, que existia um homem que vivia uma vida dissoluta. Ele bebia, ele fumava, ele ia para rave, ele abandonava a esposa em casa, ele mentia que estourou o pneu, mas o pneu não estourou nada. Enfim, aquelas coisas que nós vemos secularmente, cada um contando, minha mãe morreu, não posso trabalhar hoje, já matou a mãe não sei quantas vezes. Existem aquelas coisas, né? Desculpas esfarrapadas. Esse homem morreu. E deduz-se que esse homem tenha ido para onde, né? Para o inferno, vivia, mentia, batia, matava. E de repente esse homem chegou num lugar maravilhoso, os portões enormes. E salmos, assim, uns hinos, uns corinhos. E ele dizia, ué, o que eu estou fazendo aqui? E tinha uma figura, parecia um anjo na porta. E ele dizia, esse é o lugar que estava preparado para você. E ele dizia, mas esse lugar? Puxa, mas aqui é muito monótono. Estou ouvindo um corinho. E o guardião daquele lugar dizia assim, olha, daqui a pouco nós vamos ter uma leitura bíblica também, uma leitura religiosa, né? E ele diz, mas aqui não tem mulher? Não tem 70 virgens para mim? Não. Ué, mas aqui não tem bebida, não tem redonda, não tem quadrada, não tem gelada, não tem... Não. Aqui... Ué, isso aqui é o céu? E esse guardião dizia, não, esse aqui é o inferno, porque você vai padecer neste lugar. Como assim, bispo? Aquilo era tudo que aquele homem não esperava. Se ele tivesse ido para o inferno, talvez tivesse... Aquilo era o inferno. Bispo, eu não entendi muito bem. Então vamos entender. A nossa vida, tanto aqui quanto na vida eterna, é a continuidade daquilo que Deus tem para nós.
Você não pode esperar encontrar algo diferente daquilo que você vive hoje. Quando você for para o céu, você terá uma vida abençoada. Como você deverá ter esta vida abençoada hoje? Porque eternamente você será uma pessoa feliz e abençoada. A Bíblia garante isso. Alguém já foi lá? Não, nenhum de nós foi lá. E quando formos, não voltaremos mais. A Bíblia diz isso. Morre e segue-se o juízo. Se eu vivo feliz, abençoado, honestamente, credivelmente aqui, eu continuarei da mesma forma na vida eterna. Você não será surpreendido. Então, para aquele homem, foi um tormento viver naquele lugar? Exatamente. Aquele homem que tinha uma vida bagunçada, chegou lá e encontrou tudo organizado. Aquilo para ele foi o fim. Porque tem pessoas que só querem projetar felicidade, confiança para o futuro. O futuro é agora. É no presente. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Então eu tenho que fazer as coisas bem feitas hoje. Então eu tenho que me tornar uma pessoa confiável hoje. Eu tenho que largar e abandonar os maus hábitos hoje. Agora você tem que fazer isto. Para que você seja uma pessoa feliz. Macarioi. Para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Chegou o final do nosso programa de hoje? Oh, que pena. Pois é. As minhas câmeras dizem, eu fico feliz. Espero que você também. Eu gosto muito de estarmos aqui juntos, falando das coisas de Deus. O meu marido querido, amado, apóstolo Miguel Ângelo, tem esse esmero. A semana inteira, a palavra da graça de Deus chega à sua vida de uma forma bem objetiva e direta. Seja uma pessoa confiável. Primeira coisa, confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estriba, sabe? Não fica só nos teus doutorados, não fica na tua conta bancária, não fica na palavra de... Não, é no Senhor. E tudo mais. Toda essa relação horizontal vai ser muito mais saudável, confiável, credível e feliz. Saúde, felicidade, finanças. Isso tudo vem a partir da fé e confiança na pessoa certa, que é na pessoa de Jesus Cristo. Meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você restabeleça todas as suas relações de segurança e que você seja uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.